Olha, parece que a conexão está um pouco fraca, né? Caiu o vídeo que eu estava fazendo agora há pouco, estava falando da Rádio Inverso, onde estou agora. Vamos tentar fazer uma conexão aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, fazer uma conversa aqui. Eu estou ao vivo na rádio, radioinverso.com, aplicativos, Taneim. O vídeo anterior caiu, pausou e acabou a conexão. Agora me parece que está tudo bem. Vamos arriscar, né? Vamos conversar aqui. Acesse radioinverso.com, tá bom? Eu vou entrar no ar aqui agora e aí eu faço a conversa junto aqui. Tonton Club, Genius of Love aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com. Nós estamos ao vivo nessa manhã de quinta-feira. É bom estar de volta ao vivo com você em mais uma manhã aqui na Rádio Inverso. As reprises, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, diariamente, de segunda a segunda, sempre no horário de Brasília. E agora, enquanto eu falo com você que me ouve aqui na rádio ou nos aplicativos, eu também falo para quem me vê no Facebook, na transmissão ao vivo ali no meu perfil, no Flávio F. Siqueira, e também no YouTube, né? O vídeo vai depois pro YouTube, mas fica lá também. Então estamos agora todos conectados. Tomara que não caia. Eu comecei com uma transmissão e caiu, deu sinal fraco, tal. Estranho, porque geralmente isso não acontece. A internet é legal aqui. Mas a gente sabe como é a internet, né? As coisas acontecem assim mesmo. No vídeo anterior eu tinha colocado o título, depois eu coloco nesse, eu fiz uma pergunta. Existe uma razão para a gente viver? Pessoalmente, eu acho que nós nunca vamos chegar, como sociedade, como cultura, como um pensamento absoluto ou definido, a uma resposta única para isso, né? Eu às vezes vejo os esforços de grupos, de correntes de pensamento religiosos, principalmente, mas místicos ou filosóficos, enfim, até científicos, né? A ciência, a descoberta, o progresso da humanidade é a razão para a gente viver. Bom, eu não vou contestar, talvez seja para alguns, né? Mas poucas perguntas resistem a outras perguntas que dizem o seguinte: vem cá, por quê? Progresso da humanidade é a razão da nossa existência. Ok, mas para quê? É bom? Depende. E é bom por quê, né? O progresso é a razão da nossa existência? Tem gente que responde assim: Deus é a razão da minha existência. Sempre que alguém diz algo parecido para mim, eu fico pensando assim, mas o que essa pessoa quer dizer por Deus, né? Até porque no olhar de cada um, na definição de cada um, na crença, na fé, Deus tem significados diferentes. Você pode comungar da mesma fé que bilhões de pessoas. Só que cada uma dessas bilhões de pessoas interpretarão essa aparente mesma fé de um jeito diferente, porque nada é visto da mesma maneira por ninguém. Por exemplo, agora eu estou olhando aqui para a câmera na transmissão do Facebook. Tem algumas pessoas me vendo, depois outras verão no vídeo que vai ficar, né? Cada uma dessas pessoas, objetivamente, está me vendo aqui. Estou vendo e ouvindo o Flávio. Isso é uma informação objetiva. Agora, cada uma dessas pessoas que me vê e me ouve tem interpretações diferentes, positivas, negativas, indiferentes, enfim, mas cada um vê de um jeito. Mesmo entre as que me olham ou me ouvem de maneira positiva, há variações, e negativa também. Ninguém me vê igual. Aliás, você, que de alguma maneira me acompanha há algum tempo, né? Você, em todo o tempo que me acompanha, sempre me viu da mesma maneira? Sempre teve em relação a mim as mesmas impressões? Não só em relação a mim, em relação às pessoas que você convive, a sua esposa, o seu marido, os seus pais, ou melhor, você mesmo, né? Você sempre se viu da mesma maneira? Sempre projetou sobre si mesmo os mesmos adjetivos elogiosos ou negativos, enfim? A gente não está em movimento. Então como é que a gente pode, por exemplo, em relação a Deus, dizer Deus é isso? Como assim? Deus é amor. Mas e o amor? Você vê o amor da mesma maneira o tempo todo? A maneira que você ama o seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, enfim, é a mesma que você ama o seu amigo? É a mesma que você ama o seu filho? O amor não varia. O amor que você projeta para tua tia
É o mesmo que você projeta para o teu pai ou para o teu avô? O que é amor? Aliás, o amor que você projeta para tua esposa, para o teu marido, para o teu namorado, namorada, enfim, é o mesmo durante esse tempo todo? Você está casado há quanto tempo? 5, 10, 15, 30 anos? Durante esses anos, é o mesmo amor? Se não é, então me responda, o que é amor? Se não uma variação de percepções em movimento, em transição, em mutação constante. Então é difícil, né, diante dessa pergunta que eu fiz agora, qual a razão da existência? Eu apontar um objetivo e dizer, é isso. Porque isso, na realidade, são muitas coisas. Assim como tudo são muitas coisas. Eu sou muitas coisas. Você também. E cada um de nós. A vida tem muitos sentidos, diz o slogan aqui da Rádio Inverso. Então, dentro dessa dificuldade, né, em responder objetivamente, afinal de contas, qual a razão da gente estar aqui? Qual o sentido da gente estar aqui? É preciso que no caminho a gente vá enxergando pequenas respostas, pequenos sinais, né? Pequenos flashes de luz que de alguma maneira nos ilumine a razão daquele instante. Talvez eu não possa responder qual o sentido da vida, até porque eu não sei o que é a vida. Eu estou no meio dessa experiência que eu chamo de vida e que na realidade é uma experiência do tempo. Eu vivo uma cronologia de acontecimentos, eu vivo a experiência dos anos, eu vivo a modificação da minha mente, dos meus pensamentos, dos meus valores, do meu olhar. Tudo está mudando, meu corpo muda, as minhas experiências mudam, minhas relações mudam, os meus pensamentos mudam. Então, eu não posso chamar a vida de uma coisa única. Quando eu tinha 8 anos, eu era eu. Mas o eu aos 8 anos não era o eu aos 42. Eu sou outro, né? E serei outro aos 50, aos 60, aos 80, se viver até lá. Assim como aos 9, eu não me parecia com o que provavelmente eu serei aos 50. Mas sou o mesmo, mas sou muitos. Quem sou, afinal de contas, entre esses tantos Flávios, que já passearam aqui pela Terra e talvez ainda passeiem? Não preciso ir tão longe, não preciso vir dos 8 aos 80. Poxa vida, de alguma maneira eu acho que ontem eu era um pouco diferente de hoje. Agora há pouco, no começo do programa, eu não tinha a experiência que adquiri nesses últimos 21 minutos que eu estou no ar, porque o ponteiro do relógio me modifica. Sou um ser do tempo. E esse ser do tempo tenta encontrar um significado que seja amplo, ainda que eu não consiga me fixar em nenhum desses significados. Pensando nisso, eu escrevi um texto curto de um livro meu, que está temporariamente esgotado, que é O Menino que Anseia pelo Céu, que fala sobre razão para viver. Eu vou ler esse texto e vou comentando aqui, vou falando contigo e daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui do Facebook, tá? Presta atenção, eu acho interessante, diz o que, entre tantas complexidades, talvez uma janela, uma fresta, uma proposta de simplicidade para a gente tentar entender essa questão que não tem uma resposta objetiva e absoluta e única, que está em movimento. O texto diz assim: Viktor Frankl, o psicanalista judeu, diz que o que mantinha ele e os seus companheiros vivos no campo de concentração era a lembrança de suas esposas. O Saint-Exupéry, escritor, piloto, vivendo uma experiência de estar perdido, sem água, depois que o seu avião caiu no deserto, relata algo semelhante, quando nota que a tentativa de evitar a dor dos que ficariam e sentiriam a sua falta, sua perda, impediu que ele simplesmente deitasse em algum canto e dormisse sem sofrimento e em paz. Aliás, esse trecho do Saint-Exupéry é muito legal. Ele conta que, num determinado momento, muito tempo no deserto, muito frio, ele perdendo as forças, era tranquilo. Era o pedido do corpo, né, se deixar levar. Às vezes o corpo quer morrer. Tem gente que chega numa fase da vida que fala, olha, eu quero ir. E às vezes não vai porque a família está sofrendo, as pessoas estão em volta chorando, percebe que as pessoas não estão prontas. Era o caso dele, mas pensou nas pessoas que sofreriam, então lutou um pouco mais para conseguir sair do deserto e adiante saiu. Por mais que nós tenhamos o universo dentro da gente, tudo que nós buscamos, no fim das contas,
Não são as filosofias, o progresso, as respostas, as perguntas da vida, da morte, não. No fim das contas, tudo que a gente quer é o aconchego de um abraço, a acolhida de um amor sincero. Às vezes as nossas loucuras, por dinheiro, por grana, por poder, insanas, e a gente vê o ditador louco, e a gente vê o cara totalmente surtado, em busca de vacuidades, nem ele mesmo assume, ou talvez nem saiba, que no fim a busca é só pelo abraço, pelo colo, pelo ninho, que um dia nós saímos. Todos nós um dia saímos de algum ninho, né? E aí, quando a gente sai do ninho, a gente fica no nosso voo em busca desse descanso, sem saber, na realidade, que estamos buscando o descanso. E vamos projetando a nossa busca em tantas direções. É por isso que, perto da morte, gente como Viktor Frankl e Saint-Exupéry e tanta gente descobre que quando tudo se perde, as máscaras, as desculpas, as miragens que acreditávamos serem reais simplesmente desaparecem. O que fica é só uma coisa: tudo se vai e fica. Vínculo, os amores, os abraços, o chão sobre o qual sempre pisávamos, mas distraídos projetávamos nossas buscas em vacuidades. É interessante que quanto mais o tempo passa, repare isso, é possível que você entenda isso que eu vou falar, mais memórias ternas e simples vão se mantendo na gente como memórias importantes, né? Hoje, por exemplo, eu estava me preparando agora de manhã, mais cedinho, meu filho estava se preparando para sair para a escola, e aí a gente achou uma carteirinha antiga dele do colégio, com uma foto dele de 2008. Em 2008, ele nasceu em 2003, ele tinha 5 anos. Uma carinha sorridente, simpática, hoje ele tem 14. E aí me bateu uma nostalgia. E eu fiquei lembrando das coisinhas. Eu falei para ele, cara, lembra quando você tinha uma caixa de acrílico, de plástico, deixava ela no chão, cheio de Lego e de Max Steel e de brinquedinhos, você ficava brincando horas. E me bateu, e como me bate sempre, cada vez mais, nostalgia de coisinhas. Eu já sabia naquele tempo que aquilo era especial e que um dia aquilo me voltaria como nostalgia. Mas cada vez mais são essas memórias. Eu ontem republiquei, depois dá uma olhada na minha página no Facebook, aquele vídeo que diz o seguinte: se eu tivesse morrido há 40 anos. Esse vídeo está no YouTube também. Eu parei ontem e fiquei vendo aquele vídeo e me emocionei. As imagens minha, pequeno, meu irmão pequeno, minha mãe, meu pai, minha irmã não era nascida ainda quando a gente tem aquele filme de Super 8. Poxa, me bateu uma nostalgia, sabe? Daqueles encontros, aquele passeio no nosso Maverick marrom, onde eu apareço fazendo uma gracinha, o meu irmão do lado, tal, o meu pai dirigindo, minha mãe filmando. Caramba, né? Eu me lembro quando a gente saía domingo de manhã para comprar frango assado na padaria. Chegava em casa, meu pai ligava a televisão no Barros de Alencar. Na cozinha, no apartamento que a gente morava, coisinhas assim, né? Eu já fiz muitas coisas na vida, muitas coisas legais e consideradas até grandiosas por alguns. Mas, sinceramente, eu não sinto saudade disso. Não é isso que me preenche. Não é essa a razão da minha vida e por isso mesmo eu não vivo em busca disso. Eu não estou atrás de coisas grandiosas. Sinceramente, eu não quero ser famoso, rico. Claro, eu não sou contra. Se eu for ganhar dinheiro amanhã, eu acho isso bom. Vou tentar me manter equilibrado. Mas não é a causa da minha vida. Esses momentozinhos assim, cada vez mais, no dia a dia, no cotidiano, me dão o sentido, né, das pequenas coisas, do dia a dia. Nós somos maquetes do universo. Nosso corpo é algo fantástico, cheio de estrelas, feito de estrelas, na verdade, abrigo de uma consciência vinculada a tudo que existe, capaz de amar, de transcender a si mesmo, de se enxergar para além do corpo, para além da morte. A gente fica se perguntando o que é a morte, o que é depois. Eu vou acabar, talvez. Eu não quero acabar. Né? São questões de um bichinho como nós, de um fungo, que se debate para existir para sempre. Aliás, o que é esse conceito de eternidade que nós sustentamos? Pode não ser com esse nome, pode não ser nas configurações do pensamento religioso ou do pensamento acadêmico, enfim. Mas o que é ser eterno?
O fato da gente cogitar isso já indica que a eternidade de alguma maneira nos habita. Essa coisa aqui, esse bicho com pelo, ó, pelos que crescem no braço, no corpo. Mas em mim existe um conceito de eternidade, em contraste, gerando ambivalência com a minha condição física e indiscutível de fim, de perecibilidade, de morte, de extinção. Nos 300 mil anos de Homo sapiens aqui na Terra, na história da humanidade, na raça humana que está há tanto tempo, talvez estará por mais algum tempo, eu sou um nada, um bosta, uma coisinha, um pinguinho aqui. Estamos vivendo contemporaneamente, por isso a gente tem a oportunidade de trocar ideias. Mas o que somos nós diante, não só da humanidade, mas diante do universo? No entanto, apesar disso, em nós habita a eternidade. Cada consciência aumenta quando se vincula, quando em amor se conecta com o outro. E sem dependências, mas em liberdade, aprende que nosso caminho não é feito de coisas, nem de letras, nem de nada que não tenha a ver com gente. Humanos que se conectam em amor, seja lá o que é isso, aprendendo a amar, identificando-se de alguma maneira, ajudando uns aos outros a projetarem significado, a vida e a morte também. Um dia a gente aprende. E eu falo a gente no coletivo porque é só assim que nós aprenderemos. Não sou eu que aprendo, não sou eu que sei. Ontem eu estava falando aqui que, na minha opinião, a razão pela qual nenhum de nós sabe qual é a verdade é que a verdade é muito pesada para mim. O Nietzsche questionava, a questão é quanta verdade você é capaz de suportar. Nenhum de nós é. Nós somos bichos tangenciados por um olhar, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, por um olhar calçado na moral, na ética, na cultura, nos valores, nas crenças, nos ensinamentos, nos medos, nos limites, na vida e na morte. Isso é limite. Isso é limite. Fresta. Todos nós vemos por frestas. Já que vemos assim, nenhum de nós é capaz de olhar diretamente para o sol. Eu preciso de algo que me proteja, ainda que o sol seja fundamental. Mas eu preciso da camada sobre o nosso planeta para que ele não me queime. Um protetor de pele, um protetor solar, um óculos escuro. Assim é o que podemos chamar de verdade. Isso não nos cabe. Eu não sei o que é, não sou capaz de carregar essa pedra de 500 mil toneladas que certamente me destruiria no menor sinal de aproximação. Se eu me aproximasse da verdade absoluta ou plena, eu não existiria. Eu não teria nenhuma condição de existir no meio dessa sociedade, alimentando os valores que eu preciso alimentar para conviver contigo, para ter o meu caminho ético, enfim. Eu preciso desses limites, porque eu sou limitado. A verdade eu não suporto a verdade, mas eu suporto fragmentos dela. E quando o meu fragmento se conecta ao teu, e quando a gente vai expandindo essa possibilidade, então a pequena verdade em mim aumenta um pouco. Mesmo que refletida em você, ela seja diferente da minha. De qualquer maneira, isso me expande. E essa expansão me projeta o tal sentido da vida. Sentido da existência. Enquanto caminho, em cada passo, em cada pequena experiência. Tá bom? Eu vou tocar música já aqui na rádio, mas antes disso, deixa eu fuçar aqui o que está acontecendo no Facebook. Eu tenho visto aqui, enquanto eu falo, bastante comentários. Eu vou tentar puxar pela... A vida tem muitos sentidos e a Rádio Verso me proporcionou um sentido maravilhoso, conhecer muita gente e tal. Muito obrigado, Júnior, que bom saber. A Cláudia, nosso olhar é contaminado de nós mesmos. Essa contaminação, Cláudia, é inevitável e não é negativa, né? Por isso que eu costumo dizer, a gente fala muito do ego. O ego tem que ser aniquilado, o ego é um... Não, o ego é bom. Eu preciso do ego para me reconhecer como Flávio e te reconhecer como Cláudia, gerar em nós o diálogo que pode promover o entendimento e o contraste ao mesmo tempo. A questão do ego é só não acreditar em tudo o que individualmente eu penso que sou, a partir do reconhecimento de que não sou só isso. Sou muitos. Nesses muitos que sou, te incluo. Porque o meu olhar
projetado em você, o meu pensamento, as minhas ideias, as minhas interpretações a seu respeito também me fazem. Sou isso também. De alguma maneira também sou você. Entende? Essa ambivalência no conceito do ego. Ego não é algo a ser extirpado e também não é algo a ser cultuado. É uma ferramenta que me ajuda nesse movimento de reconhecimento. Sol Matos, tempo, razão para viver, duas palavras das quais estamos a cada dia afastando mais, uma busca constante de buscarmos entender e aceitar essas duas frases. Você disse tudo, me consideram meio... Deixa eu abrir aqui o resto da mensagem. Ih, caramba, me perdi aqui, acho que é meio louca, enfim. Mas acho que deu para pegar. Minha querida, obrigado, tá bom, Sol? Desculpa não conseguir ler inteira aqui, mas é que as mensagens vão caminhando, eu vou perdendo um pouquinho. Deixa eu ler só mais algumas, e aí eu vou tocar música aqui na rádio. Quirino fala sobre plenitude. Quirino, eu não sei o que é plenitude, eu não, acho que a gente nunca vai chegar a isso. Sempre vai faltar alguma coisa. Ontem aqui na rádio uma pessoa perguntou assim, por que a gente tem... O ser humano, né? Sempre uma inquietude, uma angústia, uma dor. Como é que eu faço para vencer isso? E eu estava dizendo, não dá. Essa inquietude, essa dor que nos afasta, né, dessa nossa sede por plenitude, é fundamental para que estejamos aqui. Eu não estaria aqui e nem me proporia, por exemplo, a fazer essa rádio, a estar fazendo isso, se eu não alimentasse essa inquietude, essa incompletude, essa dose de angústia que me faz me enxergar pequeno num mundo infinito e ter dúvidas e não saber respostas e me perguntar, vem cá, qual que é o sentido disso, para quê? Essas questões movimentam não só as minhas questões, isso movimenta a arte, isso movimenta a filosofia, isso movimenta a ciência, enfim, os trabalhos acadêmicos, as relações, os amores, a gente faz filhos por isso, a gente planta árvore, escreve livro, porque temos inquietudes, angústias, e elas são boas. A plenitude talvez tenha a ver com aquilo que eu falava antes em relação à verdade, ela não nos cabe. Eu não posso ser pleno porque eu não posso ocupar todos os espaços. Eu não posso saber todas as coisas. Eu não posso conhecer cada variável. Isso não é compatível com esse hardware. Então eu caminho na sensação até de abandono, talvez, fora do ninho, de busca, de incompletude. E aí eu preciso de você. E aí eu preciso do outro. E aí eu busco. E aí a gente continua caminhando juntos. Talvez o sentimento de incompletude seja fundamental até para a preservação e para a evolução da raça humana. Isso é bom, na minha opinião. Mas alguns comentáriozinhos aqui. Suzy, sentido maior da vida. Tássio Lima, bom dia. Rebeca, enfim, beleza, tem muita gente. Olha, queridos, obrigado, tá? Eu vou seguir na rádio agora aqui. Para quem tá me vendo ao vivo pelo Facebook, até às 10 da manhã no horário de Brasília, eu tô na radioinverso.com. Quem tá me vendo depois, esse programa que a gente tá fazendo agora vai ser reprisado 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, como acontece de segunda a segunda, sempre tem programas nesses horários, tá? É só acessar radioinverso.com, baixar aplicativos gratuitos para Android e iOS e ouvir pelo Tanein, e é isso aí. Botar o fone aqui para disparar a música, para ficar melhor no ar. E a gente vai seguir agora aqui na programação. Deixa eu tocar essa música aqui. E daqui a pouco eu volto na radioinverso.com com a interatividade pelo 51992461960 e contato @radioinverso.com. Fica bem, tá? Se cuida, pensa no que a gente falou e um beijo pra você. Eu continuo aqui na rádio até às 10. Fica bem.